Dr. Átila Amaral, cientista político, filósofo político, professor da Universidade Federal do Ceará. Dr. Átila Amaral, o nosso tema para hoje é sobre a volta do povo às ruas. Eu poderia passar um videozinho que mostra, é bem curto, sobre as manifestações. Doutor Átila, essa foi a manifestação deste domingo na Avenida Paulista. Aconteceram manifestações também no Espírito Santo e em Belo Horizonte. Qual a avaliação que o senhor faz sobre as manifestações? O período do presidente Jair Messias Bolsonaro na presidência foi um período que se caracterizou pela presença da direita nas ruas. Antigamente, era só a esquerda que fazia eventos, fazia essas manifestações, né? Embora não se possa dizer muito hoje que a direita tenha o mesmo grau de organização da esquerda, né? Uma vez que essa já milita no Brasil há quase 100 anos em sindicatos, em organizações, então tem mais estrutura. Mas o fato é que a direita conseguiu mobilizar o povo e essas sucessivas mobilizações permitiram a permanência do Bolsonaro no poder, na minha apreciação, certo? Acontece que com a situação atual, especialmente os momentos posteriores ao 8 de janeiro, essa visão de oposição ao governo, ela assumiu uma postura mais retraída, em função das perseguições, das desmonetizações, dos processos irregulares, comprometendo a liberdade de expressão, de manifestação. Houve realmente essa certa reclusão, mas agora já se torna efetivo um certo conjunto de posturas do governo que, de certa maneira, causam indignação e insatisfação. E essa indignação e essa insatisfação servindo assim como vetores de retomada das ruas. É uma situação econômica que não é boa, mas que está longe de apresentar a realidade, né? No contexto atual, a imprensa funciona como um amortizador, não como um mobilizador. As redes sociais têm o seu papel, sem dúvida ainda, mas estão menos pujantes em função das perseguições, né, das desmonetizações, o que gera uma postura de maior cautela diante de um poder que se fortalece cada vez mais. Esse quadro piora significativamente uma indicação do dito para o Supremo, né? Porque aí se consolida mais ainda uma visão mais centralista, mais autoritária, né? Menos valorizadora das liberdades. É um quadro de insatisfação que começa a se manifestar. Não é que ele não existisse, ele apenas está se manifestando, ainda de uma forma embrionária, né? Não de uma forma ainda suficientemente para abalar o poder estabelecido, mas ele já tem medo, tanto é que as cobertas da grande mídia são ridículas, né? Dizer que tinha ali 1.000 pessoas, 13 mil pessoas, é realmente falsear a realidade. Não há como você pensar aquele conglomerado de pessoas com
como tendo algo entre 60 e 95 mil pessoas. Menos de 60 mil não tem. Isso porque, se você fizer cálculos, claro que não é, a nossa missão aqui não é colocar esses cálculos, embora não seja difícil. Se você bota um certo número de pessoas por metro quadrado e vê quantos quarteirões são tomados, você tem uma ideia mais ou menos clara de que aquilo ali gira em torno de 70, 80, entre 60 e 90 mil pessoas. Eu não acredito que tenha mais de 100 mil. Não, isso aí não tem não. Mas seguramente, menos de 60 também não tem. Então, isso está muito distante do quadro que a mídia colocou, né? Muito distante mesmo. Se ela inventa e ela encobre tanto, é porque ela sabe que existe um potencial para crescimento e São Paulo é a referência, porque é onde existem algumas forças organizadas que se opõem ao poder reinante. Aqui no Nordeste existe também grupos que são contra o poder reinante, digamos assim, ou estabelecido, mas são grupos, em geral, pouco organizados e que não têm muita força. Em São Paulo, no Paraná, são os estados assim, que uma feição mais capitalista, seria o Centro-Oeste, São Paulo, Paraná, o sul de Minas, uma grande parte do Rio e do Rio Grande do Sul, seguramente Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul, né? A grande oposição ela vem daí. O Nordeste vai entrar, tudo indica, nesse movimento mais depois, né? Porque aqui há uma domesticação maior. E aí não é uma questão do povo em si, é uma questão das circunstâncias da mídia, das circunstâncias sociológicas, né? Das questões também mais do compadrio, de uma política mais personalista e mais local, e de uma maior influência das grandes redes, né, aqui do que em outras partes do país. É uma necessidade que essas manifestações ocorram, porque elas precisam chegar a ter condições de afetar as decisões do governo. Ele está reagindo diante dessas circunstâncias assim, na esperança de que elas não sejam suficientemente fortes para abalá-lo, de tal maneira que elas possam até ser acobertadas. Quer dizer, não, São Paulo teve uma reunião de 1.000 pessoas em São Paulo, é quase um almoço num restaurante grande, entendeu? Então, não tem expressão nenhuma. Claro que isso não é verdade. O que houve foi uma manifestação por volta lá das 75 mil pessoas, estão tentando abafar. Mesmo assim, ela tem um significado importante, representa uma tomada de posição. Quando alguém vai para a rua, de alguma maneira, se expõe e manifesta uma posição de descontentamento. E isso é importante, essa manifestação de descontentamento, porque as circunstâncias atuais são mais voltadas para abafar essas manifestações. Abafar não significa necessariamente impedir que elas aconteçam, mas não permitir que elas tenham a repercussão que elas poderiam ter. É todo um momento complexo, uma retomada. Precisa ser valorizado, porque ela representa a possibilidade de se articular uma posição real ao governo. Infelizmente, não existe ainda. Não quer dizer que não existe oposição nenhuma, mas é uma oposição ainda claudicante, né? Não é aquela oposição firme que é necessário para fazer o governo prestar contas ao povo. Com as redes sociais, a TV fica numa situação de descrédito ainda maior. A imprensa no tradicional vai perder mais ainda. Por exemplo, o Jornal Nacional perdeu 40 milhões de telespectadores nesses últimos anos. Isso vai comprometer mais ainda a credibilidade dessa imprensa tradicional? Compromete. Mais ainda, das redes sociais é muito grande, mas ele é um efeito fragmentário. Ele não pega todo mundo no mesmo momento e da mesma forma. Então, ainda assim, a grande mídia ela leva uma certa vantagem na amortização. Porque, por exemplo, se houvesse uma cobertura da grande mídia de um problema do governo, né, o efeito disso na população é imediato. Como isso vem pelas redes sociais, a análise dos problemas vem mais fragmentária, as pessoas demoram mais, os grupos tomam conhecimento daquilo em um momento diferente. Então, o que é que acontece? Ela ainda tem uma certa vantagem nesse aspecto. Entretanto, quando a questão começa a assumir uma proporção muito grande, aí fica claro que o que ela diz não se sustenta. Eu acho até que nós estamos num caminho de desgaste de toda essa estrutura, mas ela ainda não é frágil o suficiente para que nós possamos não contar com ela como uma influência importante, né? Também foi destacado a presença bastante expressiva de jovens. O que isso representa?
realmente a presença dos jovens representa que aquela visão ali tem algum futuro, né? Porque esses jovens têm mais tempo, né? Então, se eles continuarem levando essas bandeiras, elas vão exercer influência na sociedade, né? Então, o papel da juventude é um papel preponderante também nas campanhas, porque o jovem tem a vitalidade, sair do canto do outro. Não que nós sejamos velhos, mas nós já temos aquelas limitações que não é a mesma coisa de 30 anos atrás, né? A gente faz a nossa parte, né? Mas outra coisa, o jovem ele pode se expor mais, né? Digamos que eu vá me expor numa questão que não é tão importante assim, eu tenho que avaliar, porque você ocupa posições, você tem que levar em conta outros fatores, né? Já o jovem não, o jovem as coisas são muito mais abertas, né? Então ele se lança com muito mais ímpeto, né? Até mesmo nas conquistas, né? Até femininas e tal, se lembrando, o negócio outrora era diferente. Hoje você tem que calcular mais a coisa, porque se der errado a coisa complica. Na política também é assim, né?